Há momentos na história em que um simples fragmento, um objeto aparentemente comum, ameaça desmontar tudo o que acreditamos saber sobre o passado humano. E quando isso acontece, a academia hesita. Os especialistas se dividem. As fronteiras entre mito e registro arqueológico tornam-se linhas frágeis, prontas para se romper. O mistério que você vai conhecer agora pertence exatamente a esse território proibido. Um ponto onde a cronologia tradicional treme e onde uma nova evidência suméria, recentemente revelada, levanta uma pergunta que a arqueologia não gosta de ouvir. E se começamos nossa história muito mais cedo do que imaginamos? Por milênios, os sumérios foram apresentados como um marco inicial, quase como se a civilização tivesse surgido repentinamente no Vale Fértil entre o Tigre e o Eufrates. As escolas, os livros, os documentários, todos contam a mesma história, menos que por volta de 4000 a. Um povo misterioso emergiu com escrita, agricultura avançada, astronomia, arquitetura monumental e uma organização social complexa. Mas o que poucos mencionam é o desconforto silencioso que acompanha essa narrativa. Tudo aparece rápido demais, evolui rápido demais, consolida-se rápido demais. E nos bastidores da arqueologia, alguns pesquisadores admitem que os sumérios parecem ter começado do topo, como se tivessem herdado algo que não se originou ali. Esse desconforto se intensificou nos últimos anos, quando uma peça até então considerada irrelevante foi reexaminada. Uma pequena tabuleta de argila descoberta há décadas, mas arquivada como fragmento irreconhecível. Avanços tecnológicos permitiram recuperar inscrições quase apagadas, e o que antes parecia ruído ganhou forma. O texto parcial sugere um evento anterior à própria ascensão suméria, algo que os escribas chamavam de a Era antes da contagem. Um período que, de acordo com a interpretação preliminar, descreve um povo antigo que já dominava técnicas avançadas antes do que hoje chamamos de início da história. Isso reacendeu um debate que muitos acreditavam estar enterrado. Mas antes de explorarmos essa ruptura, precisamos entender a versão oficial. De acordo com a história tradicional, os sumérios foram os pioneiros. Criaram os primeiros sistemas de escrita conhecidos. Organizaram cidades estado como Uruk, e estabeleceram uma cosmologia complexa que influenciou diversas culturas posteriores. Deixaram registros administrativos, épicos, leis, mitos e observações astronômicas que moldaram as civilizações mesopotâmicas seguintes. A posição acadêmica é clara. Eles marcaram o início da história documentada. Tudo que supostamente veio antes pertence ao reino das suposições arqueológicas, sem evidências concretas. E é exatamente aqui que o presente começa a questionar o passado. Quando a tabuleta foi reavaliada, especialistas notaram padrões incomuns. Referências cronológicas incompatíveis com a linha do tempo oficial, descrições de cidades anteriores a Uruk, menções a mestres do cálculo celeste sugerindo que práticas avançadas de astronomia existiam antes da formação das primeiras cidades sumérias. Embora nenhuma dessas afirmações seja conclusiva, o conjunto levanta uma questão incômoda. Por que os sumérios insistiam em registrar acontecimentos que, pelas contas tradicionais, não poderiam ter testemunhado? Essa não é a única anomalia. Em escavações recentes no sul do Iraque, fragmentos cerâmicos contendo símbolos desconhecidos foram encontrados em camadas geológicas mais antigas do que o previsto. As marcas não correspondem à escrita pictográfica inicial atribuída aos sumérios. Alguns pesquisadores argumentam que podem ser inscrições proto-escritas de um povo precursor, possivelmente absorvido ou apagado pelos próprios sumérios. Outros afirmam que podem representar apenas variações regionais sem ligação direta. Mas, no silêncio das salas de pesquisa, há quem diga que isso aponta para uma tradição anterior que sempre esteve escondida sob camadas de tempo e interpretação. Há também a controvérsia envolvendo o chamado Mapa das 7 Regiões, um artefato que descreve territórios organizados de forma surpreendentemente precisa. Estudos recentes sugerem que sua simbologia não corresponde às fronteiras conhecidas da Mesopotâmia antiga, mas sim a uma geografia mais ampla, como se um povo anterior já tivesse mapeado áreas ainda não ocupadas pelas cidades sumérias clássicas. Os defensores das teorias alternativas argumentam que isso indicaria conhecimento geográfico e político muito anterior ao que a cronologia aceita. Críticos, por outro lado, afirmam que tais interpretações extrapolam as evidências. E no meio dessa tensão emerge aquilo que sempre incomodou os estudiosos independentes. Por que, mesmo diante de tantas peças desconexas, a narrativa continua tão rígida? Outra anomalia surge das tradições sumérias sobre reinos antediluvianos. As listas reais, documentos que registram governantes desde tempos remotos, descrevem reinados extremamente longos atribuídos a reis
antes da grande inundação. Muitos interpretam isso como mitologia ou representação simbólica. No entanto, alguns especialistas defendem que esses textos podem preservar memórias distorcidas de um período muito mais antigo, quando estruturas sociais mais complexas já existiam, mas foram destruídas por algum evento catastrófico. Curiosamente, esse padrão de um reino antigo destruído por águas aparece em mitos de diversas culturas, da Mesopotâmia ao Egito, das Américas à Ásia, menos sempre descrevendo uma civilização avançada que desapareceu de forma abrupta. E aqui entra a nova evidência que reacende tudo isso. A tabuleta reanalisada menciona algo traduzido como os portadores do conhecimento, um título que não aparece em outros textos sumérios conhecidos. A passagem, fragmentada e difícil de interpretar, sugere que esses indivíduos mantinham registros anteriores à institucionalização dos templos e das cidades. Se essa leitura estiver correta, implicaria que parte do conhecimento sumério não nasceu ali, mas foi preservado a partir de um período que hoje não aparece em nenhum livro de história. Mais inquietante ainda, a inscrição fala de um retorno ao que foi perdido, como se os escribas estivessem tentando resgatar um legado esquecido. A partir dessas fissuras começam a surgir as teorias. Algumas são moderadas. Sobreviventes de culturas costeiras mais antigas poderiam ter levado fragmentos de conhecimento às regiões que mais tarde se tornariam centros sumérios. Outras defendem que a escrita e a astronomia não surgiram do nada, mas evoluíram a partir de tradições muito mais antigas, preservadas oralmente até que um povo as registrasse. Essas hipóteses não contradizem a história, apenas ampliam suas fronteiras, mas também existem teorias mais ousadas sugerindo que uma civilização pré-histórica, possivelmente destruída no fim da última era glacial, teria deixado rastros esparsos que os sumérios herdaram sem compreender totalmente. Embora controversa, essa ideia explica por que tantos mitos do Oriente Médio falam de conhecimentos anteriores ao tempo ou anteriores à escrita. Por outro lado, críticos afirmam que tudo pode ser interpretado dentro da cronologia tradicional. Os símbolos desconhecidos poderiam ser variações locais. As listas de reis antediluvianos, representações míticas, e a tabuleta reavaliada, apenas um registro metafórico de um passado idealizado. No entanto, a convergência de tantos elementos vindo de contextos diferentes faz com que a pergunta persista. Estamos diante de exageros interpretativos ou de fragmentos reais de uma história muito mais antiga do que imaginamos? A verdade, como sempre, se esconde entre possibilidades. Talvez a nova evidência suméria não reescreva a história, mas abra brechas suficientes para que novos estudos revelem peças que antes não sabíamos procurar. Talvez os sumérios não tenham sido o início, mas o eco visível de algo que veio antes e que o tempo tentou apagar. Ou talvez tudo isso seja apenas mais um exemplo de como o passado é capaz de gerar perguntas maiores do que as respostas disponíveis. E agora, depois de conhecer essas linhas tênues entre mito e arqueologia, cabe a você decidir. Estamos diante de um eco distante de uma civilização anterior, ou apenas diante do fascínio humano por preencher lacunas com mistério? Qual versão faz mais sentido para você?